nós vamos receber uma palestrante que penso que ninguém conhece. Nossa palestrante de hoje é a nossa querida Prof. Nelly. Eu falei que a gente ia se ver, né? É isso, então. Voltamos. E agora, o que a gente escolheu como tema, eu acredito que seja de todo mundo, assim, uma vontade sempre de saber mais, que é sobre as lembranças de vidas passadas. Eu acho que é um tema que, normalmente, vamos dizer assim, as pessoas se atraem porque elas sabem que já vivenciaram, sabem que tem várias e várias vidas e que elas não foram tão boas assim, né? Então, por isso, são vidas incomodativas, vidas que realmente vão incomodar, porque elas estarão presentes no nosso hoje. E aí nós fomos buscar quem realmente entende mesmo do assunto, porque eu acredito assim, ó, quando você busca os cientistas, os médicos, e os une assim, para falar sobre a parte espiritual do ser, você realmente fecha com o assunto. Porque nada melhor do que um psiquiatra, um médico, para falar e provar, né, as nossas vidas sucessivas. E aí a gente busca esses médicos que estão assim, escrevendo muitos livros e que todas as pessoas que buscam acabam lendo e se identificando com eles. Um deles é o Dr. Brian Weiss, que realmente ele é um psiquiatra. E ele se diz mesmo que ele era muito cético, um médico tradicionalista que, embora trabalhando com terapia de vida passada, ele realmente não encontrava certezas. E ele foi que escreveu aquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Esse livro é baseado nas pesquisas que ele fez, porque todos esses médicos, terapeutas, eles registram, através dos gravadores, todas as sessões que eles fazem com os pacientes. E o Dr. Brian, ele realmente é um pesquisador, um buscador. E ele gravou entrevistas, principalmente dessa menina que está como uma personagem principal do livro dele, da Catherine, que era uma moça que tinha um problema seríssimo. Então, ela não conseguia engolir nenhum tipo de remédio. Ela tinha um problema, assim, com um medo horroroso de se engasgar e não havia nada que fizesse com que ela tomasse qualquer tipo de medicação. E a cura para as doenças dela sempre tinha mais problemas, porque nenhum tipo de comprimido, nem cápsula, nada disso ela poderia ingerir. E buscando na terapia de vida passada, o Dr. Brian descobriu que ela tinha tido, descobriu na verdade, né? Quando ela retornou à vida passada, de 4.000 anos atrás, ela descobriu que numa enchente ela tinha morrido afogada. E essa vida ela não esqueceu. Era uma coisa que estava engasgada aqui nela. Então, hoje, ainda na vida de hoje, ela tinha um problema com isso. Bastou que essa vida aparecesse, que ela fosse trabalhada para que ela se curasse, né? E o que mais deixou o Dr. Brian, assim, admirado, foi que ela, sem conhecer a família dele, sem saber da vida dele, conversou com o pai dele desencarnado e o filho que ele tinha tido e que havia desencarnado de uma doença congênita no coração, uma doença rara, que o menino apresentou logo que nasceu e faleceu.
E ela disse assim para ele: eu estou conversando, eu estou vendo o seu pai e o seu filho aqui do meu lado. Ele ficou muito surpreso. Quando ela ainda contou da morte deles, como foi a morte do pai, a morte do filho dele, ele ainda mais se surpreendeu e mais fez com que ele pudesse tirar esse ceticismo que ele tinha com respeito às nossas vidas passadas. E foi assim com uma outra paciente que ele teve, que era uma chinesa, que só sabia falar chinês. Ela, inclusive, trouxe um intérprete para conversar com ele, porque ele não entendia chinês e ela não entendia inglês. E resultado, durante o processo da terapia, ela se lembrou de uma vida que ela teve há 150 anos atrás, em que ela foi uma americana, e no momento que ela lembrou dessa vida, ela começou a falar inglês fluente. Ele não precisou mais que a pessoa traduzisse, porque ela falava fluentemente o inglês. E na hora que ela chegou, ela nem sequer sabia falar hello, não sabia. Não entendia nada de inglês. E se lembrando dessa vida de 150 anos atrás, ela conseguiu lembrar-se que ela sabia falar inglês. E assim a gente vê esses médicos, né, terapeutas, que vão provando por A mais B que isso existe, que não é que não é invenção dos homens, não é invenção de pessoas malucas que de repente aumentam as nossas vidas. Se tem gente pensando por aí que a gente só tem uma vida, se isso fosse possível, né, uma vida só, Deus seria totalmente injusto com todos nós. Porque para uns ele deu tanto e para outros nada, né? Para uns tanto sofrimento, para outros só alegrias, e tantas diferenças, né, nas vidas de todo mundo. Então uma vida só realmente seria uma injustiça plena de Deus. Isso não pode jamais a gente pensar, mas existem pessoas que tentam nos provar que isso é uma verdade. E a gente sabe que devido à justiça divina jamais poderia ser, porque a gente não consegue abranger numa vida só a iluminação. Não pode, não dá. Como é que você vai aprender todas as línguas? Como é que você vai aprender todas as virtudes numa vida só? Sem chance. Se a gente em tantas e tantas vidas a gente não aprende, imagine uma só, né? Aí depois tem também o Dr. Stevenson, né? Ian Stevenson, que ele se dedicou a buscar e pesquisar crianças, só crianças. Ele tem mais de 2.000 casos de crianças catalogadas, enquanto o Dr. Brian tem 4.000 pacientes e tem 5.000 na fila de espera. Veja. Então, o Dr. Stevenson, ele tem 2.000 crianças, mas crianças mesmo, que assim, então, com 18 meses de idade, que se lembram que foi um soldado na guerra, que tinha família, que era casado, que tinha filhos, uma criança de 18 meses. E outras crianças que contam e contaram para ele as suas vidas, em que eles tiveram traumas, estão com traumas hoje por conta dessas vidas problemáticas e traumáticas. Então, os traumas que nós trazemos, muitos deles são de origem de vidas passadas. Muitas fobias que nós temos hoje estão originadas no nosso passado encarnatório. E assim tem aquela outra escritora, Carol Buchmann, que ela não precisou nem pesquisar. Dentro da casa dela, os 2 filhos se lembravam das vidas passadas. O menino com 5 anos de idade, ele tinha um problema seríssimo no punho. Tinha um problema seríssimo, que não havia medicação, nem assim medicação alopática, homeopática, o que fosse que ele tomasse, ou mesmo passando no punho, ele não conseguia cura. E ele lembrou-se de uma vida, e ele tinha, além de tudo, ele tinha um medo horroroso
havia um trauma realmente de fogos em festas. Ele entrava em pânico. E aí, com 5 anos de idade, ele relatou para ela que ele esteve na guerra, porque ele usava uma espingarda enorme, uma arma enorme, e que ele se feriu na guerra no punho, levou um tiro ali. E que ele tinha família e tinha tudo mais, ele contou tudo para ela, com 5 anos de idade. A outra filha, a mesma coisa. Então ela foi buscar isso daí, ela foi pesquisar, porque na verdade foi naturalmente que ele se lembrou. E a gente sabe de casos e mais casos, se a gente for ver, pessoas lá que na própria família identificam o avô que retornou como neto. Identificam claramente os gostos, o jeito de ser e tudo mais do próprio avô que partiu. E como partiu há pouco tempo, a criança se lembra. E muitas vezes a hora que vai olhar, né, o álbum de fotografia, aquela criança olha para o álbum e fala, ah, aqui sou eu, ó. E é o avô. Ele se reconhece ali. E para espanto dos familiares. E ele se lembra porque fazia pouco tempo que o avô desencarnou. Então, quando acontece isso, a lembrança é imediata. Mal a criança começa a falar, ela já consegue se lembrar. E ela detalha. Assim, que foi assado, que o pai era esse, a mãe era assim, fala nomes e tudo mais. E descreve a sua morte. Descreve. Sabe do que morreu. Existe uma criança que ela relatou que, para a família, ela falava que tinha morrido afogada num rio que tinha uma pedra grande. E que a família dela, né, ficou muito triste, que ela sentiu tudo isso, porque ela era muito pequena. E ela reencarnou logo em seguida numa aldeia meio próxima. E aí o pesquisador, né, o terapeuta, foi buscar se era verdade o que ela escrevia. Meu pai não é esse, nem minha mãe é aquela. Meu pai é aquele e a minha mãe é aquela lá. E a minha família está lá. E mostrava e falava aonde a família estava. E eles foram atrás, levaram a menina. E ela descreveu o caminho. Durante o percurso de carro, ela falava, vira aqui, vira ali, vira ali. Quando chegou na casa, ela falou, é essa. Ela desceu e homenageou, era na Índia, e ela homenageou o pai e a mãe, né, com o cumprimento namastê, e se emocionou muito. E a família mostrou uma foto, ela falou, sou eu. Ela conseguiu se identificar ali plenamente, sabia detalhes da casa. E aí os pais, o pai dela de hoje, que tinha até dado uma surra nela por conta dessas... ele achava que era invenção da filha. Ele tinha dado uma surra na filha. O pai de hoje percebeu que a filha não estava inventando nada, não era uma invenção. Ela realmente se lembrava da sua vida passada, que tinha acontecido há pouco tempo. Por isso ela se lembrava com tanto detalhe. E ela foi capaz de ir até o rio, até aquela pedra grande, onde ela falou que tinha uma ponte, a ponte estava lá, e tudo detalhado pela menina. Quer dizer, foi uma morte traumática, que trazia para ela problemas também, sempre trazem problemas aonde aconteceu o afogamento, né? Então trazia problemas para ela e devido à lembrança da vida. E nós sabemos que a apometria, que é essa técnica que a casa desenvolve, também é capaz de chegar e encontrar os nossos traumas, as nossas fobias, a nossa problemática, que muitas vezes está originada lá no nosso passado. Não tem nada por aqui, está lá. Basta que as vidas nossas, as personalidades vividas, as nossas personas, apareçam e se mostrem, e mostrem como aconteceu e o que aconteceu conosco, para que a gente, nesta vida, se cure. Quer dizer, a apometria é uma técnica desenvolvida para que nós possamos trabalhar
O nosso hoje, encarnado, ela trata encarnado. Ela não é feita para desencarnado, ela não foi feita para os desencarnados, ela foi feita para encarnado. Para que o encarnado pudesse se tratar através das suas vidas passadas, personalidades vividas, pelos seus eus de hoje, porque nós temos os nossos eus de hoje, os nossos humores, né? Uma hora estou triste, outra hora estou alegre, uma hora estou brava, outra hora estou com ciúmes, outra hora estou com raiva, outra hora eu tenho ciúmes, outra hora, cada hora nós temos um tipo de comportamento. Esses nossos eus de hoje também trazem problemas. E trazem com tudo isso, as nossas personalidades e os nossos eus de hoje, também trazem uma companhia do passado. Que muitos deles estão nas nossas vidas passadas, os nossos obsessores, irmãos que nós prejudicamos e que nos reconhecem, e buscam, e vão atrás da gente. Embora a gente mude até de corpo, além de corpo, a gente mude até de sexo, mude até de cor. Uma hora viemos loiros, outra hora morenos, outra hora chineses, japoneses, ingleses, americanos e brasileiros, e não importa a raça, eles reconhecem e buscam e nos acham. Então, vem todo um pacote na apometria, né? Tanto as personalidades são tratadas, as vidas passadas problemáticas, as vidas que estão certinhas não precisam ser tratadas. Então, por isso que muita gente reclama, mas só fiz coisa errada? Só aprontei? Para que vai falar para você que você teve uma vida linda, em que você fez o bem, que você fez assim, fez assado, tudo coisa boa? Você fez também. Não foi só bobagem que nós fizemos. Nós todos fizemos coisas boas e ruins. Então, essas coisas boas não precisam ser passadas a limpo. Já são limpas. Por isso que a gente vê no tratamento apométrico muitas pessoas se horrorizando muitas vezes com suas vidas. Mas não devem se horrorizar. Devem aceitar e se perdoar. Esse é o comportamento sadio. Entender que você errou. Mas quando você errou, você realmente não tinha essa noção toda que você tem hoje. Que você fez coisas erradas, que você de alguma forma fez coisas que se envergonha até no hoje, mas ao mesmo tempo você tem que entender que devido à ignorância das leis divinas, nós pensamos que tudo estava assim escondido, que nada seria revelado, né? Muitos de nós, e a maioria, né? E com isso nós sabemos que as lembranças de vidas passadas nos trazem essas fobias, esses traumas. E que se forem tratadas, doutrinadas essas personas, nos trazem o alívio da doença e a doença acaba desaparecendo. Principalmente as doenças psicossomáticas. Elas desaparecem, simplesmente. Porque elas estão originadas no nosso passado encarnatório. Quando nós, de alguma forma, não nos perdoamos ou não perdoamos alguém que fez o mal para nós. Se muitos de nós fomos guilhotinados um dia, nós vamos ter problemas nessa área, na área do chakra laríngeo. E aí a gente busca médicos, alopatas, homeopáticos, e toma medicação e faz tratamento, e faz tudo que recomendam e não se cura. Basta que uma vida passada seja vista no tratamento apométrico e seja doutrinada para que você se cure. E aquela incomodação que você tinha na garganta por conta daquela guilhotina que você jamais esqueceu, que muitos de nós encarnados na França, ou seja, onde fomos encarnados e alguém nos mandou para a guilhotina, e muitos de nós mandamos alguém para a guilhotina. Não fomos só nós, assim, os inocentinhos, aqueles assim que foram só as vítimas. Nós fomos algozes também.
E muitos de nós mandamos alguém para a guilhotina. E de alguma forma, essa guilhotina de alguém e de muitos alguém que a gente fez e mandou executar, fica para nós como um trauma, uma fobia, uma doença nessa área também. Por quê? Porque você sabe que fez o mal, e isso vem como remorso, e o remorso está lá dentro de você. E aí você toma um remédio de fora para dentro e não se cura, porque o problema está de dentro para fora. Enquanto não for resolvida essa vida, nada vai se curar nessa área. E assim com outros órgãos que a gente tem problemas, né? Enquanto a gente não se perdoar, ou não perdoar que ele fez o mal para nós vamos ter problemas nas áreas do nosso corpo físico. Se alguém nos envenenou e nós não perdoamos, porque o perdão para nós é difícil, nós vamos ter problemas na área gástrica, na área do laríngeo também. Porque o veneno desceu ardendo, queimando, você lembra? E você traz essa área registrada como uma área sensível, porque você não perdoou. Trata e a gastrite vai embora. Mas você tomou medicação e não ia. E fez um tratamento, né, de uma terapia apométrica e se curou. Como pode isso? Se você faz uma TVP e também se cura, como é que pode isso? Porque a origem está lá, no nosso passado encarnatório. E muitos de nós trazemos um programa para cumprir. E aí, nós, pelo nosso livre-arbítrio, não queremos cumprir, por exemplo. A gente trouxe, por exemplo, um casamento com uma pessoa mais simples, não tão rica, e que morava longe. E aí você conhece e você descarta. Porque você pensa, ah não, eu quero um mais rico e que more mais perto. E aí você fica esperando. Porque o seu programa encarnatório era aquele. Mas você, pelo seu livre-arbítrio, mudou tudo. E nós somos assim, rebeldes sem causa. Né? Nós somos, todos nós. E por isso, muitos de nós estamos ainda na reclamação. Nós fazemos e depois reclamamos. O nosso programa encarnatório é lindo. Eles programam uma vida linda para nós. Mas a gente, pela rebeldia e pela aquela vontade de exercer o livre-arbítrio, não, porque eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho que fazer de acordo com a minha cabeça, embora a intuição e aquela coisa do coração te fale outra proposta, mas você não. Você tem que mostrar que você tem que ser diferente. Você tem que mostrar o teu orgulho, afinal de contas, o orgulho, né? De mostrar que você pode fazer da sua vida o que você bem entende. Mas aí você recebe de volta as suas escolhas, o resultado delas. Você escolhe e recebe de volta e não pode reclamar. Reclamar para quem? Para você mesma? Foi você que fez, foi você que buscou, foi você que não quis. Quantos de nós somos chamados para o dever? E quantos de nós vamos cumprindo o dever? Quantos? Podemos contar nos dedos. Quantas promessas feitas? E promessas muitas vezes não cumpridas até a hora de partir. E aí na hora quase de partir, fala, não, mas deixa um pouco mais aqui. Porque eu quero fazer, eu quero acontecer. Mas agora não dá mais tempo. No processo da tua desencarnação não vai dar mais tempo. Você tem que fazer enquanto você está com vida e saúde. E tem esses tratamentos maravilhosos, essas terapias maravilhosas, que não dói nada. Olha que coisa boa. Né? Qual é o sacrifício que temos para realizar uma tarefa, uma terapia? Qual é o sacrifício? Assistir 4 palestras e tomar o passe? É sacrifício isso? Tem gente que reclama. Mas se isso é para o bem, é para que a pessoa possa entrar naquele clima realmente do tratamento. Afinal de contas, ela precisa entrar no clima para se tratar e se curar. E começar a aprender
que nós resgatamos o nosso passado encarnatório, tremendamente errado, através do amor. Veja, não é custoso, não é difícil. É só exercitar o amor. Olha que coisa fácil. Mas muitos de nós, a maioria, prefere a dor. Prefere. Quer sentir na carne aquela dor. Aí ela busca. E aí ela promete. Não, mas se eu me curar, pode contar comigo. Ela se cura e some. E aí, como é que fica a promessa? Como é que fica o dever não cumprido para uma outra vida? E assim nós vamos, de vida em vida sucessiva, prometendo e não cumprindo. E aí a gente quer só regalias. Nós só queremos regalias. Presentes a gente gosta muito. Presentes. A gente não quer a dor. A gente não quer nada. A gente quer só coisas boas que retornem para nós. Mas se a gente não plantou, se a gente não semeou, como é que a gente vai colher? Que fruto que a gente vai colher? Se não houve a semente? Se a planta nem nasceu? E aí a gente vai de vida em vida só reclamando e não cumprindo. E o programa lindo ali na frente para fazer. Mas quantos de nós queremos cumprir? Quantos de nós? Basta que tenha um pequeno senão. Ah, hoje está chovendo. Não dá para ir. Ah, hoje está frio. Tenho que ficar em casa. Me cobrir, me agasalhar. Não dá para ir. E a espiritualidade? Fica esperando o trabalhador que fica acomodado em casa? Como que nós vamos, de alguma forma, nos liberarmos do nosso passado encarnatório? As lembranças das vidas estão aí, no nosso dia a dia, na nossa problemática do corpo. Todos nós temos alguma coisa frágil no nosso corpo. Ou é o fígado que é meio frágil, o estômago, é uma enxaqueca que não cessa. De onde vem tudo isso, se o nosso corpo é perfeito? Se Deus nos criou assim perfeito? Por que trouxemos de alguma forma algumas marcas? De onde elas vieram? Por que elas vieram? O que nós fizemos? Nós sabemos, lá no fundo da nossa alma, nós sabemos o que nós fizemos. Nós sabemos. Mas muitos de nós fazemos ouvidos de mercador e fazemos olhares como se tivéssemos vendas nos olhos. Não queremos ver, não queremos ouvir. E vamos deixando o tempo passar. E os milênios vão correndo. E aí quando a gente ouve falar, não, mas você não cumpriu. Você agora vai ser exilado. Eu exilada? Mas como? O que eu fiz para ser exilada? Você tem as suas vidas sucessivas não cumpridas. Vidas passadas, problemáticas, cheias de resgates que não foram cumpridos porque você fugiu da raiva. Você não quis fazer. Você realmente ainda está na dor. E nós reclamamos. Então, assim, ó, são poucos minutos para a gente falar, porque se a gente deixasse a gente ia até meia-noite e passava para o outro dia. Porque temos muitos e muitos casos para contar, de verdade, casos realmente verídicos, como a gente gosta. Provar ali, ó, o A mais B, né? Então, vamos buscar fazer, realizar, acontecer, fazer a diferença. Sermos essa minoria que se ilumina, que realmente quer uma mudança no planeta. Muito obrigada. Obrigada aos queridos mestres que com certeza nos auxiliaram e nos mostraram que o caminho da palestra era esse. Muito obrigada. Obrigada pela presença, porque assim eu tive para quem falar. Muito obrigada. Agora nós vamos nos preparar para receber o passe. Se possível, deixar bolsas, objetos
sobre a cadeira embaixo dela, o corpo mais reto possível, as mãos sobre os joelhos, voltadas com as palmas para baixo, para receber toda a energia possível do passe. Vamos fechar os nossos olhos e aproveitar esse momento para agradecer. Agradecendo a Deus, com os nossos corações repletos de amor, nós vamos vibrar pelo bem universal e por tudo que nele há. Vamos vibrar pela paz no mundo e por todos os povos. Vamos vibrar pelo Brasil e por todos seus habitantes. Vibremos para que o Evangelho de Jesus seja norma de conduta entre os homens. Vibremos pelo Grupo Fraternal Ramatiz e por todos os seus alunos, trabalhadores, assistidos e voluntários. Emitindo uma vibração de amor por nossos irmãos encarnados que sofrem nos hospitais, orfanatos, manicômios, prisões e asilos. Vibremos também por todos que vivem nas ruas, pelos que são dominados pelos vícios do álcool, fumo, drogas e sexo desregrados. Vamos vibrar pelos desencarnados em sofrimento, que vibram em outra dimensão, no umbral, trevas e vale dos suicidas. Vibremos por nossos lares, pelos lares em desarmonia, pelos que vivem sem Deus, sem fé e sem razão. Vamos vibrar por nós mesmos, para que sejamos cada vez mais disciplinados, perseverantes e firmes, sem jamais nos afastar desse caminho que nos leva até Jesus. Oferecendo uma vibração intensa de amor ao plano espiritual superior, extraindo do nosso próprio coração um botão de rosa, para juntos formar um ramalhete que entregamos ao mentor para utilizar onde houver maior necessidade. Visualizando a luz branca de Cristo, trazendo muitas energias, agradecemos por tudo e pedimos a Deus para nos abençoar e a Jesus para nos acompanhar. Que assim seja.